Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Hoje, nós vamos fazer mais um vídeo de última hora, como tem sido feito no portal nos últimos tempos. São muitas as novidades. Quando se trata do governo federal, agora nós vamos falar sobre o governo municipal da cidade de Campinas. E são ministros que saem, ministros que entram, são coisas de última, secretária de cultura, então são muitas coisas que acontecem para a gente acompanhar. Então, às vezes acontecem lives como essa, assim, de última hora, sem um aviso prévio, mas é importante que a gente tente estar conectado neste momento político, nesse momento difícil que nós estamos passando. Hoje, a entrevistada é Mariana Conte, única vereadora mulher eleita na cidade de Campinas. É uma pessoa que, de esquerda, tem representado uma resistência, uma resiliência importante, fundamental, neste período que estamos passando, tendo em vista que temos uma Câmara de Vereadores formada 99,9% por homens brancos que representam não a diversidade e a luta política que Campinas necessita para a gente poder, em relação ao tamanho da cidade, não é uma Câmara de Vereadores que proporcionalmente representa a cidade de Campinas na sua diversidade étnica, de gênero, etc. Então, tendo a vereadora Mariana Conte como uma representante combativa da esquerda de Campinas, é muito importante a presença dela nessa entrevista de hoje, tendo em vista um projeto, uma tentativa de projeto do prefeito Jonas Donizete, que pode impactar na vida das servidoras e dos servidores públicos da cidade. Para poder falar melhor a respeito desse assunto, eu gostaria de convidar a Mariana Conte para poder participar desse bate-papo conosco. E, antes de mais nada, eu queria dizer que o Cidadão Cidade, ele só existe graças à generosidade das pessoas que aceitam participar do programa, graças à generosidade das pessoas que compartilham, que curtem. Semana passada, a página do Facebook do Cidadão Cidade chegou a 1.000 curtidas, e isso é muito importante. Temos 630 seguidores no Instagram. Isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo um trabalho de mídia alternativa, porém não independente. Porque eu sou dependente da Mariana, das pessoas que participam, que generosamente concedem o seu tempo. Sou dependente das pessoas que compartilham, que ajudam, que curtem a página, seguem no Instagram, que ajudam, para a gente poder pensar os nossos papéis enquanto cidadãos na sociedade. Eu gostaria só de relembrar que na primeira vez que eu entrevistei a Mariana Conte, eu estava super nervoso, era uma experiência, assim, uma das primeiras experiências que eu tive de entrevistar para o meu canal. E antes de começar a entrevista, eu tive várias crises de riso, a Mariana me acalmou. Então, foi uma experiência assim, maravilhosa de aprendizado. E hoje eu estou aqui novamente com ela, depois de anos daquilo que aconteceu nessa entrevista. E eu tenho a honra de poder contar com a participação dela. É a terceira oportunidade de entrevistá-la, e eu tenho certeza que vai ser muito importante para a gente poder pensar, refletir o que podemos fazer enquanto cidadãos nesse momento. Mariana, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de pedir para você se apresentar para o nosso público aqui, por gentileza. Bom, é um prazer conversar com você de novo, Pedro. Gostaria de saudar todo mundo que está acompanhando esse canal, que é um canal super importante nos momentos que a gente está vivendo. É cada vez mais importante esses canais de diálogo, de debate, que prezam pela diversidade, que prezam pela discussão política, né? Então, é um prazer estar conversando com vocês. O Pedro lembrou bem, porque da primeira vez que a gente conversou, ele estava começando o canal e eu estava recém-eleita, na verdade, né? Eu nem tinha assumido o mandato ainda, então acho que nessa trajetória já vai fazer 4 anos. Nós dois crescemos, ganhamos experiência, né? E é sempre um prazer estar sempre conversando contigo, Pedro. Parabéns pelo trabalho. E eu queria saudar todo mundo aí que está acompanhando também, né? Bom, eu sou Mariana Conte, eu sou servidora pública, eu sou funcionária
da Unicamp. Eu me estudei na Unicamp, fiz um mestrado na Unicamp e hoje eu trabalho na Unicamp. Eu estou afastada da universidade porque eu estou exercendo o mandato de vereadora, é o meu primeiro mandato aqui na cidade de Campinas, pelo PSOL. Eu sou militante do PSOL desde os meus 18, 19 anos, então já faz mais de 10 anos, quase 15 anos, que eu sou militante, movimento estudantil, e hoje estou como vereadora, a única mulher, uma das únicas de oposição ao governo Jonas, e essa é a situação que a gente tem aqui, né? Deixa eu só pegar aqui o meu roteirinho. Como que funciona a denúncia que nós vamos fazer aqui hoje é sobre uma tentativa de ataque do prefeito Jonas Donizete ao sistema previdenciário de Campinas. Então, a gente vai começar assim, meio que pelo beabá, vamos assim dizer, né? O que é o sistema previdenciário das servidoras e dos servidores de Campinas? Como que ele funciona? Olha, o sistema previdenciário, ele se organiza em torno do Instituto de Previdência, que é o CAMPREV, é o Instituto de Previdência próprio, como é o sistema de previdência dos servidores públicos, da maioria, né, dos serviços públicos municipais, estaduais e federais. O sistema de previdência dos servidores e das servidoras hoje em Campinas, ele tem dois fundos, né? Um fundo que abarca os servidores que ingressaram na prefeitura antes de 2004. 2004 é o ano em que foi criado o CAMPREV. Então, até 2004, todos os trabalhadores que estavam na prefeitura são cobertos pelo fundo financeiro. E os trabalhadores que ingressaram na prefeitura após 2004 são cobertos pelo fundo previdenciário. Essa divisão, ela foi no momento de criação, né? Mas eu acho que é importante, que foi 2004, mas eu acho que é importante voltar um pouquinho lá atrás, porque isso tem tudo a ver com esse processo, porque hoje foi aprovado, eles aprovaram, apesar de eu ter feito aí dos meus protestos e da minha denúncia, a gente está num momento muito difícil, né, porque de pouca participação política, porque afinal nós estamos em quarentena, e essa é uma das críticas, né, na minha opinião, é muito oportunismo passar um projeto dessa natureza, com algo que mexe na aposentadoria de tanta gente, em meio a uma pandemia, né, é o que a gente viu lá, né, a fala do Ricardo Salles, do ministro do Meio Ambiente, do Bolsonaro, que conspira contra o meio ambiente, né, que ele falou naquela reunião trágica que era momento de passar a boiada. E a gente está vendo a boiada passar em várias esferas, em esfera nacional, em esfera estadual e em esfera municipal. Então, para mim, é um oportunismo muito grande, né, um oportunismo, é uma falta de noção, uma falta de caráter até, né, passar esse projeto nesse momento, em meio a uma pandemia. Bom, então, mas o projeto foi aprovado, é a primeira votação, vai ter uma segunda votação, existiu aí uma promessa de fazer uma audiência pública, mas que a gente sabe que também nesse momento a audiência pública é remota, então é muito trágico o que a gente está vivendo, né? Mas é importante para a gente entender o sistema de previdência, voltar um pouquinho atrás, porque lá em 95, na época o prefeito era o Magalhães Teixeira, a prefeitura extinguiu o antigo IPMC, que era o Instituto de Previdência Municipal. Teve um projeto de lei, foi aprovada na Câmara o projeto de lei, o prefeito era o Magalhães Teixeira, o Jonas Donizete era vereador. Eu fui lá buscar nos arquivos da Câmara, porque quando começou esse debate, eu fui pesquisar, porque muita coisa, né, às vezes as coisas ficam lá para trás. Então, eu fui tentar entender o que era essa história, né, e fui pesquisar nos arquivos da Câmara, está lá registrado, o Jonas Donizete era vereador, votou a favor do projeto de extinção do IPMC, e quando o IPMC foi extinto, todo o fundo dos trabalhadores, tinha imóvel, tinha uma dívida que a prefeitura tinha com os trabalhadores, tinha o próprio fundo, né, o dinheiro em caixa, tudo isso foi diluído no caixa da prefeitura. E aí a prefeitura se responsabilizou pelo pagamento das aposentadorias e benefícios dos servidores, né?
Então, quando a prefeitura, ela, nesse momento, o que ela está fazendo é desconsiderar esse histórico, né? Então, a prefeitura faz um aporte mensal para o fundo financeiro. O fundo financeiro, ele é deficitário, mas ele é deficitário porque ele não tem novos ingressos, né? As pessoas que entram na prefeitura, as pessoas que são cobertas pelo fundo financeiro estão se aposentando, o fundo financeiro tem que cobrir a aposentadoria, e os novos ingressos são cobertos pelo fundo previdenciário. Mas esse repasse mensal está relacionado a essa dívida que a prefeitura tem, porque o dinheiro, né, que deveria estar rendendo para cobrir a aposentadoria desses trabalhadores foi diluído no caixa da prefeitura, o município se apropriou desse dinheiro, né? Então, essa que é a questão. E o fundo previdenciário hoje ele é superavitário, né? O fundo financeiro é deficitário, mas por conta dessa dívida que foi feita lá atrás. Ou seja, além desse impacto, já vai ter, se for passado, vai ter outro impacto agora que vai ser essa tentativa de projeto, né? Na verdade, é um conjunto, são vários projetos que têm passado, né? A Previdência, ela está sob ataque nos vários âmbitos. A gente viu a reforma da Previdência que aconteceu em nível federal, a reforma da Previdência do Bolsonaro. Na época, o prefeito Jonas Donizete operou, porque o prefeito Jonas Donizete é presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Ele operou para incluir no projeto federal as reformas da Previdência de estados e municípios. Por quê? Porque os prefeitos e os governadores não queriam fazer, porque sabe que é uma polêmica, sabe que isso gera tensão, né? E aí ele operou para incluir, foi incluído mais ou menos, não conseguiram incluir do jeito que eles queriam, mas abriu brecha. Então, na verdade, agora, os vereadores, o prefeito Jonas Donizete fala que eles estão adequando o sistema de previdenciário municipal ao federal. Então, esse é o argumento, não, estamos adequando ao sistema federal. Mas, na verdade, assim, eles apoiaram a reforma da Previdência e tem especificidade de Campinas. A especificidade de Campinas é exatamente esse histórico, essa dívida que simplesmente eles não falam, uma dívida assim, sumiu, entendeu? Você recontar a história e, ao contar a história, você apaga a origem do que é o déficit do fundo financeiro. Então, o que aconteceu no começo da pandemia, a gente já teve um projeto de lei que foi o aumento da alíquota, o aumento da alíquota de contribuição dos servidores, subiu de 11% para 14%. Isso eu já questionei, fiz uma série de denúncias, quer dizer, porque na verdade significa você aumentar o desconto na folha salarial de um conjunto de trabalhadores que boa parte deles está fazendo um serviço essencial, né? Muitos servidores da área da saúde, da assistência, os trabalhadores da área da educação que estão assim completamente atordoados, porque é uma situação nova para todo mundo. A gente está tendo aí, né? Você está em casa fazendo home office, cuidando das crianças, porque as crianças estão indo para a escola, fazendo aula, preparando aula, dando aula pela internet, uma série de problemas. Enfim, os trabalhadores da área da saúde aí sendo contaminados, o processo de contaminação desse. Mariana, deu uma pequena pausada aqui, deu uma congelada na sua imagem aqui. Então, todo nesse coisas de internet, tocou o celular. Mas, e aí isso aconteceu, assim, no começo da pandemia, né? E aí agora, essa semana, de uma hora para outra, na surdina, o prefeito apresenta esse projeto que, na prática, o que ele faz? Ele juntou esse projeto de lei, ele junta os dois fundos. Junto o fundo financeiro junto com o superavitário. Por quê? Qual que é o argumento? O argumento é o superávit do fundo previdenciário vai cobrir o rombo, o déficit do fundo financeiro. Mas qual que é o problema disso? O problema é que o superávit do fundo previdenciário, ele, teoricamente, ele é para ele ser acumulado e os rendimentos dele seriam utilizados para cobrir as aposentadorias futuras.
Então, se está criando um novo rombo no futuro. Ao mesmo tempo que se cria esse rombo para o futuro, a prefeitura está desconsiderando o rombo que ela criou lá atrás e jogando para os trabalhadores o custo disso. Né? Então, assim, muitas vezes fala assim, porque tem um repasse mensal que é feito, que sai do caixa da prefeitura. É verdade, sai do caixa da prefeitura, mas a prefeitura se apropriou do fundo desses trabalhadores lá atrás. Então, assim, é uma irresponsabilidade que foi feita lá atrás e que tenta se corrigir fazendo uma nova irresponsabilidade, criando um novo rombo, o que coloca, na verdade, uma insegurança muito grande, porque a aposentadoria, quando você contribui todo mês para um fundo de aposentadoria, parte-se do pressuposto que você vai receber aquela aposentadoria depois. Aliás, essa é a transição que nós estamos vendo, porque, na verdade, essas mudanças, elas estão dentro de um projeto maior, né? O ultraliberalismo, defendido pelo Paulo Guedes, inspirado no modelo chileno de aposentadoria, que foi implementado no Chile, pós o golpe de 73 no Chile, durante o governo do ditador Augusto Pinochet, foi uma inspiração que teve como consultoria técnicos da escola de Chicago, Chicago Boys, que são os ídolos declarados do Paulo Guedes, né? O modelo que essa vertente ultraliberal prega não é o modelo que nós temos aqui, que foi o modelo aprovado na Constituinte de 88, que é o modelo de solidariedade, que uma geração é solidária com a outra e que a aposentadoria é um direito social. O modelo é o modelo da aposentadoria como um investimento individual, que funciona como se fosse uma poupança. Quem consegue poupar tem o direito a partir dos rendimentos que aquela poupança dá. E aí isso coloca, inclusive, boa parte, né? A gente tem visto aí um movimento de ir inserindo o sistema das previdências públicas, inserindo o sistema, um sistema financeiro, né? Então, a gente resistiu contra um projeto de lei que tinha sido apresentado lá atrás, em 2017, pelo governo Jonas Donizete, que, por exemplo, criava, então, abria aí a possibilidade de investimentos do Fundo da Previdência em parceria público-privada, enfim, uma série de investimentos. O Camprev já faz capitalização, né? Então, já existe capitalização. Você faz investimentos, e tem investimentos que são extremamente questionáveis. Por exemplo, um dos investimentos que nós questionamos é, por exemplo, investimento na Trump Tower, no Rio de Janeiro, que foi investigado pela Lava Jato, que faliu, enfim, que foi um projeto aí falido, e o Camprev teve dinheiro dos servidores públicos nesse investimento. Mas tem uma questão que, embora tenha esse processo de capitalização, hoje, pelo regime de previdência, a previdência é um direito, né? Então, é um regime de... Como é que é o nome? Esqueci agora. Mas é um direito, quer dizer, o trabalhador que contribui tem o direito de receber, né? Nessas mudanças que vem acontecendo, é o regime de benefício definido. Então, você contribui e você sabe o que você vai receber. Essa transição para o modelo financiarizado, para o modelo de investimento pessoalizado, né, a partir da responsabilização individual de cada um, é o modelo da contribuição definida. Você sabe quanto você contribui, mas você não sabe quanto você vai receber. Você recebe aquilo que render. E essa é a grande tragédia, que o maior exemplo é o Chile, enfim. A gente tem acompanhado aí que lá no Chile os idosos estão morrendo porque não tem, né? Trabalha a vida toda, contribuem, e o sistema de aposentadoria não dá conta
de suprir as suas necessidades. Na verdade, o que eu acho que é importante dizer é que, assim, o sistema de previdência no Brasil, ele é o maior sistema de distribuição de renda. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, uma pandemia, sem e a crise social e econômica, desemprego, fome, seria muito pior se a gente não tivesse alguns sistemas. O SUS é um deles, o sistema de seguridade é outro. A gente tem visto pesquisas mostrando que a aposentadoria, para muitas famílias, a aposentadoria ou um benefício, um BPC, está sendo a único instrumento, a única renda da família, né? Então, seria muito pior se a gente não tivesse um sistema, esses sistemas públicos, né, como o SUS, como sistema de seguridade. E é isso que a gente está vendo nesse contexto, nesse caos, na aposta do caos, porque para mim o Bolsonaro, ele aposta no caos, é uma aposta de gerar o caos, esgarçamento do tecido social e para implementar esse projeto golpista, de projeto pessoal de poder da sua família, dele, enfim, dos filhos, mas que tem um conteúdo que é o conteúdo neoliberal. Então, a resistência contra o golpismo do Bolsonaro passa por a gente resistir contra as bases dele, que é um conteúdo de desmonte. E, infelizmente, a gente vê que no discurso muita gente é a favor da democracia, contra, né? Mas que na hora de votar os projetos, aprova os mecanismos e os projetos que estão gerando o caos social aqui no Brasil, né? Então, é nesse contexto que foi a votação de hoje. É bastante coisa, Pedro. Deixa eu perguntar uma coisa para você, assim, sobre esse projeto do Jonas. Basicamente, ele pretende retirar dinheiro de um lugar para tapar um buraco, né? Então, tipo assim, ele está querendo criar um buraco para tapar outro. E qual que é a intenção dele nesse sentido? Assim, ele tem alguma intenção política? O que ele tem de intenção com esse projeto? Eu acho que, assim, a questão é o modelo com a forma como que é colocada, né? Na verdade, não se propõe a bater de frente com a política do Bolsonaro de verdade, tem um pragmatismo muito grande, né? Até porque se a gente fosse fazer eu acho que a gente precisava fazer uma CPI do Camprev, eu propus uma CPI do Camprev. A gente precisava ter aí uma investigação pente fino nas contas do Camprev. Eu tenho feito, eu e minha equipe, a gente tem estudado e visto e analisado, mas isso precisaria ter uma estrutura, né, para se fazer isso. Eu acho que precisaria porque a gente precisaria convocar oficialmente pessoas que estiveram ligadas naquele processo de 2095, a gente precisaria ter aí uma auditoria independente, porque o Camprev contratou a FIP para fazer uma auditoria. Mas é um contrato econômico, né? Você está pagando uma empresa para fazer um estudo e esse estudo, curiosamente, não fala dessa dívida, não fala dos equívocos feitos de investimentos. Então, eu acho que a gente precisaria o que a Câmara ou a Prefeitura, né? Se fosse uma prefeitura, digamos assim, uma prefeitura que tivesse coragem, grandeza, porque eu acho que é um pouco isso, assim, que a gente precisa, né, de grandeza para colocar os dedos na ferida, né, e eu acho que a gente precisaria estar fazendo uma auditoria séria, né, e responsabilizando quem foram os responsáveis, e devolvendo dinheiro do fundo dos servidores. Uma coisa que eu aprendi nesses anos é que o orçamento municipal, né, a lógica de gestão do orçamento municipal, ele é sempre no sentido de garantir negócios, né, na verdade, essa que é a verdade, né, então, muitas vezes falam, mas não tem dinheiro para pagar salário, para pagar aposentadoria, mas você tem exoneração fiscal, você tem compra de coisas que não que não seriam prioritárias, você tem perdão de dívidas, os 100 maiores devedores de Campinas devem 4 bilhões de reais para a prefeitura.
4 bilhões de reais é 75% do orçamento da cidade. Você tem uma gestão da forma como se é a urbanização na cidade, o processo de urbanização em Campinas é um processo absurdo. Ampliação do perímetro urbano. Campinas é uma cidade espraiada, né? Quer dizer, o perímetro urbano cresce e as populações pobres são empurradas para regiões cada vez mais periféricas. Isso valoriza o terreno, os imóveis, né? A gente vê um monte de vazio urbano, terrenos vazios que estão ali para especular, e quando você transforma aquele terreno de área rural em área urbana, você tem uma valorização imediata daquele terreno, mas você aumenta o custo, porque aí o poder público vai levar asfalto, vai levar energia, vai levar saneamento, vai levar escola, vai levar creche. Então, o custo das coisas na cidade, o custo da urbanização, do modelo de urbanização na cidade de Campinas, ele é muito alto. Né? O custo do transporte é alto, é verdade, mas é alto por quê? É alto porque a lógica da urbanização na cidade se pauta pela valorização da propriedade imobiliária, né, dos negócios imobiliários, enfim, a terra dos barões, né, a terra ainda é o que determina, infelizmente, a política nessa cidade, e na verdade, isso é um mecanismo de privatizar os benefícios e socializar os custos. Então, toda a cidade paga, né? Todo morador que paga IPTU, que acaba financiando essa lucratividade de alguns, né? Infelizmente, essa é a lógica que se pauta a cidade de Campinas. Na Presidência, estamos vendo a mesma coisa. Se a prefeitura tivesse a mesma voracidade de cuidar dos cidadãos como tem a especulação imobiliária de Campinas, a gente viveria na melhor cidade do Brasil, né? O problema é que você precisa, assim, para a gente ter um cuidado, né, com a cidade, a gente precisa mudar essa lógica. A vida tem que ser prioridade. Então, a gente está ameaçando aqui, eles falam, a gente está sob ameaça de uma nova lei da APA, que na prática vai desmontar a legislação, proibição de uso de agrotóxico, de substância cancerígena, na região da APA de Campinas, que é uma região produtora, é a nossa caixa d'água, é a nossa Amazônia, produtora de água do município, e isso no meio de uma pandemia, e aí a gente vê o que está por trás disso. O que está por trás disso é a especulação imobiliária, porque lá é região onde se instala condomínio de luxo, e aí é um discurso cínico, falando que isso vai levar moradia, que isso vai proporcionar moradia, mas as pessoas não podem morar lá, porque é caro, né? Porque é caro, terreno em Sousa, em Joaquim Gídias, e aí você vai, pela lógica do comércio, você tem regiões da APA, lá no Gargantilha, por exemplo, que não tem nem saneamento básico, né? Então, é uma lógica que vai sendo gerida, e o orçamento é gerido dessa forma, e de uma forma bastante cínica, né? Porque, no fim das contas, o discurso é sempre que é o bem comum, mas não é, infelizmente. Quais são os impactos sobre a população nesse momento que a gente está vivendo do Covid-19, se esse projeto for aprovado? Olha, isso é um impacto, porque, assim, acho que uma coisa que foi muito construída, e faz parte dessa ideologia neoliberal, é jogar o povo contra os servidores públicos, né? Como se os servidores públicos fossem responsáveis pelas misérias que nós temos no país. E, na verdade, isso se baseia na desigualdade social, né? Porque, fato, a maior parte do nosso povo não tem garantia de emprego, não tem renda. Os servidores públicos, pela organização, luta, conseguem ter um pouco mais de renda e um pouco mais de direitos, né? O que deveria ser espelho para todo mundo conseguir mais, mas não. As nossas elites, elas manipulam, né, esse discurso de forma a jogar o povo contra os servidores públicos, né? E a gente está vendo que o servidor público ele é essencial, na verdade, né? Quer dizer, infelizmente, a gente tem esse processo dessa pandemia que escancarou o quanto é importante um sistema público, né? O sistema público de saúde, o sistema público... Veja,
eu acho impressionante. Eles falam, não, porque a Caixa Econômica Federal tem que ser privatizada. Vocês imaginem a Caixa Econômica Federal privatizada nesse momento, com todas as dificuldades que temos de acesso ao benefício, à renda básica. Vocês imaginem se o Estado não tivesse nenhum mecanismo, né? Quer dizer, é um processo de um desmonte, e para você ter serviços, você precisa ter servidores públicos. Então, o impacto dessa precarização dos serviços públicos, ele é direto na vida das pessoas, né? Ainda mais porque tem esse discurso sacana, é um discurso medíocre de que o mercado é melhor, né? Que o mercado é melhor transferir para o mercado os serviços porque ele é de melhor qualidade. A gente está vendo que não, né? Que o mercado ele é a experiência que a gente tem de privatização mais escandalosa aqui é o Hospital do Verde. O Hospital do Verde é um equipamento público que é gerido por uma empresa privada, que teve o escândalo de corrupção da OS, da Vitale Saúde, e todos esses processos de corrupção, em geral, têm envolvimento quando o serviço público ele é colonizado pelo serviço privado. Então, eu acho que ao atacar os servidores, ao atacar a previdência dos servidores, você está atacando o serviço público, que atinge a população em geral, e toda, porque essa é uma coisa que a gente precisa, né, quer dizer, sempre reafirmar, né, quando você mexe em salário nesse momento, porque os salários, eles estão em cadeias, né, então, assim, o que a gente precisaria nesse momento é garantir renda para que as pessoas com renda garantissem renda de outras pessoas, porque quem tem salário paga serviços, compra uma coisa ou outra, e isso, em cadeia, ajuda na economia popular, né? Porque muitas vezes se fala de economia, mas uma coisa é economia popular, economia do povo, e outra coisa é economia do mercado, da bolsa, enfim. Então, eu acho que qualquer contração de salário, de renda nesse momento, gera uma repercussão em cadeia, né? Porque fica todo mundo mais pobre. Essa que é a verdade, né? Então, eu acho que, assim, o grande problema nosso, assim, nesse país, e tudo isso que a gente está discutindo, é que eu acho que a gente está sob o dilema, né? O que é mais importante? A vida? A vida é mais importante, né? É a vida ou é o lucro? Porque 1,2 trilhão para o sistema financeiro tem, né? Só com mudança do depósito compulsório dos bancos. Mas os pequenos, né? Eu sempre uso esse exemplo, né? Uma coisa fala-se de empresário, parece que é todo mundo igual, mas o rapaz que vende cachorro-quente, que tem uma banquinha de cachorro-quente aqui na esquina da minha casa, não é a mesma coisa do que o dono da Gol. Então, assim, tem uma diferença de poder, uma diferença de. Mas é tudo empresário, segundo essa lógica. Então, para o mercado financeiro, você teve muito fácil, né? Foi o que o Guedes falou na reunião, né? A gente vai ganhar dinheiro fazendo investimentos para os grandes, vamos perder dinheiro para os pequenos. E é isso que a gente tem visto, né? Então, a vida ser prioridade precisa de uma inversão de lógica completa, assim, é uma outra forma de fazer gestão. Enfim, é uma luta, é uma Falando luta em enorme. luta e vida, eu queria aproveitar para perguntar para você o que está sendo feito aqui em Campinas em relação à pandemia do Covid-19. Quais são as políticas públicas daqui da cidade? Pela cara que você fez, não são boas as notícias, né? Pedro, é terrível, na verdade, assim, a gente está vendo aí que o Jonas, no início, fez aí, né, a política da quarentena, foi importante, salvou vidas. Nesse período já tinha um monte de contradições, então, dispensar serviços terceirizados, serviço de pessoas que prestavam serviço para a prefeitura, pessoas foram dispensadas, né? O que, na verdade, assim, é uma irracionalidade, porque se você quer que as pessoas fiquem em casa, você precisa bancar
renda para as pessoas ficarem em casa, né? Então, na verdade, não existe quarentena sem salário. Essa lógica é uma lógica que o Brasil inventou, né? É uma lógica que, assim, é para não dar certo, né? Você teve demissão de estagiário, você teve encerramento de contrato de serviços da prefeitura, e aí o argumento mas a gente não pode, mas se o serviço não está sendo prestado, a gente não pode pagar. Mas assim, o serviço não está sendo prestado porque a gente está no momento de pandemia, as pessoas precisam ficar em casa. Então, para as pessoas ficarem em casa, as pessoas precisam receber. E toda a legislação, mesmo as legislações, lei de responsabilidade fiscal, toda a legislação está sendo feita, refeita, reformulada a partir dessa situação de calamidade que nós estamos vivendo. Então, a gente vê coisas muito contraditórias nessa medida de quarentena, né? E aí, assim, mas os casos estão crescendo em Campinas. A gente teve, o último dado, 92 mortes. O sistema público de saúde está na beira do colapso. A gente está com mais de 90% dos leitos do SUS ocupados. Hoje a gente teve o falecimento de uma criança. Então, a primeira morte de uma criança confirmada pelo Covid-19. Então, assim, é muito lamentável que isso esteja acontecendo. E nesse momento, o prefeito Jonas Donizete, então, hoje saiu decreto liberando culto de igreja, liberando restaurante, liberando uma série de atividades. Eu entendo quando as pessoas estão desesperadas, porque é fato, é difícil. Mas qual que é o problema? Que aí de novo, isso é a aposta no caos. Porque nesse momento, o isolamento social, que é uma necessidade para a gente salvar vidas, que é uma necessidade para a gente não ter o colapso no sistema de saúde, precisaria ter um investimento fortíssimo, né? Em garantia de renda, em apoio às pequenas e médias, exigindo contrapartida de manutenção dos empregos. Então, tudo isso seria necessário, mas o Bolsonaro ele aposta no caos. Né? Então, ele precisa que o caos aconteça, porque isso é o governo federal que tem condições de fazer. A maior parte dos impostos que o brasileiro paga vai para o governo federal. O governo federal é o único que tem condições de fazer, e a gente não tem nem Ministério da Saúde. Então, é uma situação muito dramática, assim, a gente está caminhando aí para o colapso no sistema de saúde. O Hospital da Unicamp já está com 100% dos leitos de UTI ocupado, e a gente vai ver aí as consequências dessa liberalização aí, dessa liberação de atividades em breve, infelizmente, viu? A gente está vivendo, acho que a gente está vendo uma situação limite, por isso quando eu vejo as pessoas indo para a rua, fazendo manifestação, muito embora a gente saiba que isso contraria a política, né, de recomendação sanitária, eu acho que é uma situação limite, sabe? E não é à toa que foi a negritude que tomou a frente, porque o que a gente está vendo é um genocídio social e racial, porque quem vai morrer são pobres. Né? A gente vê o caso, eu estava vendo aqui antes de começar a entrevista, o caso do menino Miguel, que caiu do prédio. Quer dizer, a mãe é uma empregada doméstica que não foi liberada pela patroa, ela teve que levar o menino junto para o trabalho, porque essa era a única possibilidade, e aí ela sai para passear com o cachorro da patroa, a patroa, quer dizer, com descuido, né, quer dizer, quase como se não valesse nada, o menino entra num elevador e cai do prédio, morre porque... Né, e a patroa pagou 20 mil reais de fiança e saiu, quer dizer, assim, lógico, assim, esse é o genocídio que a gente está vivendo, é um genocídio, entendeu? E o sistema público de saúde colapsando, quem que vai morrer? Então, eu acho que é uma resistência que a gente está vendo um momento de uma explosão, o tecido social está se esgarçando. Infelizmente, o Bolsonaro aposta nisso, mas com esse homem no governo, eu acho que é impossível combater a pandemia, na verdade. Eu queria fazer uma pergunta para você, assim, antes da gente finalizar essa entrevista, que tem muito por um plano, infelizmente, e eu queria fazer uma pergunta para você, assim, que é uma pergunta, até uma curiosidade minha pessoal, sabe, que eu vou colocar aqui. A gente está no momento de pandemia, a gente vive numa cidade falando sobre racismo, que foi a última cidade do Brasil
a abolir a escravidão. Então, já tem na sua história um racismo intrínseco, assim, sabe, faz parte da nossa cultura, infelizmente. Uma praça, para quem mora em Campinas, que conhece a Praça Carlos Gomes, aquela praça lá era proibida, os negros não poderiam entrar na praça, eles só poderiam passar em volta da praça. Então, assim, a gente vive numa sociedade machista, numa cidade machista, numa cidade extremamente LGBTfóbica. Então, assim, tem todas essas características. Apesar de tudo isso, você resolveu tomar a frente da luta, você resolveu colocar a cara a tapa e seguir adiante numa carreira, na carreira política, se colocando como uma oposição essencial a esse governo. E a gente não podia contar, ninguém podia imaginar, até poucos meses atrás, que a gente estaria numa pandemia de Covid-19. Ninguém poderia supor que alguma coisa dessa aconteceria, o que nos afastaria pessoalmente. A gente está fazendo agora essa entrevista à distância, por exemplo. Então, assim, até outro dia a gente podia sentar um do lado do outro e conversar tranquilamente. Hoje em dia já não podemos mais, né? Então, com tudo isso acontecendo, o que eu queria perguntar para você é o que te move a seguir nessa carreira política, que é uma carreira tão difícil, principalmente numa cidade que tem nas suas raízes esse coronelismo, essas características que a gente falou. O que move você, assim, o que te dá forças para seguir adiante? Pedro, eu acho que, para mim, ser vereadora não é uma carreira, né? Não entendo dessa forma, né? Eu entendo que carreira é projeto pessoal, assim, a gente faz de outras formas, quer dizer, para mim, carreira, assim, por exemplo, eu vou prestar o doutorado esse ano, quero muito ver se eu consigo entrar no doutorado. Isso é minha carreira, isso é carreira, né? Para mim, o mandato de vereadora, ele é uma função pública. Eu sou servidora pública. Eu tenho um trabalho na Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas, que é a faculdade que eu me formei. Eu fiz o curso de Ciências Sociais, eu tive acesso, por conta do sistema público, das universidades públicas, a uma série a um conhecimento, enfim, e nisso é até privilégio, né, privilegiado, então, assim, nesse sentido, né, e eu estudei ciências sociais, estudei sociologia, estudei a ciência política, e eu acredito que para mim, assim, ser vereadora hoje é continuar o meu trabalho como servidora pública, tentando e tendo compreensão dos limites desses vícios, dessas nossas raízes antidemocráticas que nós temos, tentando colocar, então, aquilo que eu aprendi, as coisas que eu tive possibilidade de ter acesso, de ter conhecimento técnico, por meio da política, né? Então, eu acho que a política, ela é o meio da gente mudar a nossa vida. Não a política no sentido da política institucional apenas. A política é uma forma da gente transformar a nossa vida. Para mim, política são as decisões coletivas da sociedade sobre os nossos rumos. Infelizmente, a gente tem um sistema de instituições com um monte de vícios. Né? Eu, quando me elegi vereadora, eu sabia que a gente ia enfrentar esse sistema. Né? Então, acho que o que me move é não ter muita ilusão nesse sistema. Então, não costumo me decepcionar fácil, porque eu não coloco muita ilusão, mas eu sei também que isso traz possibilidades, né? Traz possibilidades, e eu acho que a gente, para mim, a política se faz como exemplo, né? Sei que a minha presença lá, defendendo as coisas que eu defendo, conquistando uma série de coisas, acho que a gente tem conquistado coisas que eu nem imaginava que a gente fosse conquistar. Eu sei que é exemplo de que não precisa ser desse jeito, né? E eu sei que é importante estar lá para levar isso à frente, pensando a construção, mas sem muita ilusão, viu? Porque eu sempre falo, né? Eu acho que a gente precisa ter uma mudança
radical para, por exemplo, nós mulheres nos sentimos contempladas. Hoje nós não somos, né? LGBTs, negritude. Hoje aquele espaço é um espaço esterilizado, né? É um espaço assim que, que não representa aquilo que é o real, né? Que é a nossa vida. Então, mas a gente dá o exemplo, conquista coisas, faz resistência, e é isso que a gente. Eu acho que lá eu estou continuando meu trabalho como servidora pública e como aluna de uma instituição pública. Para mim é isso. Devolvendo um pouquinho o que eu aprendi para a sociedade. Queria agradecer a possibilidade dessa conversa. Queria dizer que eu estou aqui emocionado, porque em plena quarentena, conversar com uma guerreira, uma mulher lutadora, que nos dá exemplo, que nos representa. Sempre, embora as notícias não sejam boas, porque a gente sabe que o prefeito está querendo criar todo um sistema para poder político, para poder se vangloriar, para poder se beneficiar e beneficiar os seus. Embora essas coisas ruins estejam acontecendo em plena pandemia de Covid, a gente tem uma pessoa que é você, que está lutando, que está do nosso lado, mesmo quando a gente perde as forças, as energias, que sim, existe na política uma pessoa que está lá lutando bravamente Tem para bastante fazer. gente. Nós não estamos sozinhos. Bastante gente está lutando. Não estou sozinha, você não está sozinho, quem está assistindo não está sozinho. Não está sozinho, entendeu? A sociedade, ela é capaz de produzir resistências assim. A gente precisa acreditar. Beleza, muito obrigado, Mariana. Eu já gostaria de deixar aqui um pré-convite para você, para a gente fazer uma entrevista, para falar sobre esse tipo um balanço assim como foi esse período de governo, já que a gente fez uma entrevista antes de começar o mandato, e agora a gente não sabe como que vai ser, se vai ter eleição esse ano que vem, como que vai funcionar. Mas eu gostaria de deixar um pré-convite para você, para a gente conversar sobre como que foi esse período, né, o que você aprendeu, o que você ensinou, enfim, para a gente poder pensar na política como instrumento de transformação mesmo. Vamos sim, eu estou à disposição, a gente combina, é um prazer sempre falar contigo, é um prazer poder, infelizmente a gente está assim, né, à distância, mas eu espero que em breve a gente possa estar junto fisicamente também, Sim, né? o convite do café continua de pé, O tá? café, tomar um café, vamos tomar um café, mas a gente, acho que a gente precisa, estamos juntos, né, Pedro? É isso que nos move, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu gostaria de agradecer a sua presença, gostaria de agradecer também as pessoas que acompanharam, as pessoas que, embora não tenham acompanhado durante a live, vão acompanhar futuramente, porque eu vou continuar aqui no trabalho de compartilhamento, etc. E pedir para as pessoas que ajudem também nesse sentido. A gente daqui da cidade de Campinas pode parecer que é um problema local, que é uma questão local, mas isso não é verdade, porque a reforma da Previdência que foi imposta, não proposta, mas imposta pelo governo federal, veio ter seu desdobramento aqui, que pode ter seu desdobramento aonde? Aí na sua cidade. Esteja você onde estiver. Então, isso não é um problema só aqui da cidade de Campinas. Isso é uma coisa que afeta a todas e todos nós enquanto cidadãos, né, nesse país. Então, por isso que a gente precisa ver o que está acontecendo em outras cidades para que o erro não se repita. Muito obrigado mais uma vez. Até a Obrigada. próxima. Tchau. Até a próxima. Ah, só uma coisa, rapidamente. Hoje, às 18 horas, vai ter uma entrevista com o Daniel Almeida sobre um projeto dele maravilhoso, Cine Preto, Tela Preta. Ai, que legal. Então, você já Eu está vi a convidado. divulgação. Eu vi a divulgação. É, então é isso, vai ser às 18 hoje. Então é Não isso. perco, Até hein? mais. Valeu.